E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de grafo junto? Então vamos embora. Pessoal, essa aula, né, imagino que vocês já tenham entendido que eu vou continuar dizendo esses tipos de grafos, tá bom? Então, o primeiro grafo da aula de hoje é bem simples. A aula hoje, ó, chuchu, beleza? É o seguinte, vai ser o grafo ciclo. Imagino que pelo próprio nome vocês já tenham imaginado do que ele se trata, né? A representação dele é a seguinte, ó, Cn, sempre o n agora, a partir de agora, está representando o número de vértices, e a gente está trabalhando sempre com o quê? Exatamente, grafos simples, show? Então, o grafo Cn nada mais é que um ciclo em que o grau é 2 para todo vértice. Ó, essa notação, eu acredito que vocês já tenham visto em algumas aulas, tá? Caso vocês não tenham visto lá do início da cadeira de matemática direta, mas caso não, relaxe que vai ter aula posteriormente disso e qualquer coisa é bem tranquilo. Esse símbolo aqui é só para dizer para tudo. Eu coloquei só para poder caber na mesma linha, tá? É uma questão de notação mesmo, para não escrever muito, tá? Então, grau é 2 para todo o vértice do grau. Show? Então, alguns exemplos. Vamos pegar aqui o C4. C4 é o nosso famoso quadradinho. Aí você pode se perguntar, ué, mas esse quadrado não é um grafo regular? É. E aí entra uma coisa que eu acho interessante ressaltar, que algumas pessoas podem ficar em dúvida, outras não, que é o seguinte: não tem problema nenhum, o mesmo grafo possuir milhares, infinitas definições. Ou seja, um grafo pode ser ciclo, um grafo pode ser regular, um grafo pode ser é, é que eu já ia falar alguns assuntos que ainda não dei nas aulas, mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o mesmo gráfico pode ter várias definições ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Obviamente, a não ser que elas sejam conflitantes. Entendeu? Eu não posso dizer todos os vértices são ímpares, todos os vértices são pares. Isso não faz sentido, né? E ainda mais com o teorema que a gente viu. Então, assim, tem que ser algo que faça coerência, que possa coexistir, né? Existir ao mesmo tempo, mas não tem problema nenhum em ter múltiplas definições ao mesmo tempo, beleza? Bom, C4, o C5, que também é bem famoso, que é o pentágono. Então, o que acontece? Feito eu falei para vocês, vai... Então, não sei desenhar um pentágono. Meu Deus do céu, galera. Foi mal. Enfim, o que acontece? Feito eu falei, né? Na aula de quando eu falei do regular, normalmente são figuras geométricas, porque a gente associa muito aos grafos ciclos, que normalmente são figuras geométricas. Show? Então, o grafo ciclo é só isso. Todo vértice tem grau 2, normalmente são representados pelas figuras geométricas que a gente já está acostumado, beleza? E aí existe um gráfico que é uma variação do grafo ciclo, que ó, é ótimo, não se preocupe. Mas antes, eu só queria ressaltar o seguinte: sempre é interessante o seguinte, eu vou fazer uma aula depois, fazendo um resumo de todos esses gráficos que a gente está vendo, fazendo um resuminho, beleza? Mas até lá é importante vocês terem em mente o seguinte: todos os gráficos que a gente está vendo, se você puder, de qualquer maneira, relacionar com o teorema do aperto de mão, né, o teorema da soma dos grafos de vértices, faça, é importante, tá? Então, em que sentido? Vamos lá. Vzinho pertencente à visão é o somatório do grau dos vizinhos, né? Que são todos os vértices do meu grafo. Show? O que é que vai acontecer aqui? No grafo ciclo, todo vértice não tem grau 2. Então, eu posso dizer que esse somatório é igual a quem? É igual a 2, que é o grau de cada vértice, vezes quantos vértices? Vezes n. Quem é esse n? Esse n aqui, ó. Beleza? Deixa eu subir aqui para ficar mais claro. Esse n aqui, ó. Show? Então, o que acontece? Vocês concordam comigo? Vê só. Olha o C4 aqui. Quantas arestas eu tenho, né? Sim, aí deixa eu colocar aqui, né? Esse 2n ele é igual a quantidade de arestas vezes 2. E aí, por álgebra, né? Enfim, eu posso cortar esses dois, beleza? Colocar aqui de outra cor. Cortar esses dois, e aí fica aqui a quantidade de vértices é a mesma quantidade que eu tenho de arestas. Vê se não é verdade. Olha o C4. Tenho quantos vértices? 4. Quantas arestas? 4. Olha o C5. Tem quantos vértices? 5. Tem quantas arestas? 5 também. Beleza? Então, enfim, essa é uma propriedade legal aí dos grafos ciclos. E o outro é o grafo roda. Pode parecer meio estranho, mas é porque faz sentido. Vamos lá. Grafo roda é uma variação
do ciclo. Eu estou querendo dizer isso para reforçar o seguinte: você sabe o ciclo, você sabe o roda. Show? Por quê? Porque é o seguinte, ele é uma variação do ciclo porque basta adicionar um vértice no meio. Show? Basta adicionar um vértice no meio. Que meio é esse? Como assim? Não estou entendendo. Relaxa, vamos embora. Vamos pegar o exemplo aqui do C4. Quem é o C4? Show? É um quadrado, certo? C4 é um quadrado. Aqui V1, V2, V3, V4. Show? 3, V4. Quem é o W4? Sim, aí aqui o roda, perdão, né? Esqueci de dizer. Desculpa, o roda é representado como W4. Vou colocar aqui em vermelho, até para chamar mais atenção, beleza? A notação que a gente usa é WN, né? Porque W4 aqui, mas é WN o geral, beleza? N, como sempre, vai ter número de vértices, show? Quem é o W4? O W4 foi o seguinte, eu vou desenhar o C4 igualzinho, igualzinho. Só desenha, é só repetir o desenho. V1, V2, V3, V4. Aí agora, eu vou adicionar um vértice no meio. V5, que eu vou chamar de V5. E agora o que é que eu faço com esse vértice? Eu conecto a todos os outros. Então eu vou puxar uma aresta aqui, uma aresta aqui, uma aresta aqui e uma aresta aqui. Aí vamos para o C3. Quem é o C3? Imagino que você já deva saber que é o triângulo. Então quem é o W3? W3 vai ser o triângulo, V1, V2, V3. Aí depois eu adiciono no meio. E agora eu ligo todo mundo. Pá, 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 pá. Esse aqui é o V4. Show? Ou seja, aí vamos analisar agora as propriedades do grafo roda. Todo grafo ciclo, todo grafo ciclo tem quantos vértices? Ou melhor, sempre vai ter n vértices, certo? Sendo que o grau de todo vértice é 2, não é? Não é essa a propriedade do grafo ciclo? O que é que vai acontecer no grafo roda? Que todos os vértices têm grau 2, com exceção de um único vértice, que é o que a gente adicionou, não é? Então eu imagino que você já tenha observado isso. Então o que acontece? Vértice 1, vértice 4, 2, 3, continua tendo grau 2, né? Na verdade, eles têm grau 3 agora. Sendo que o grau 3 veio de quem? Do V5. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que para eu contar a quantidade de arestas do grafo roda, basta eu somar a quantidade de arestas que estão ligadas ao vértice que eu adicionei. Então, por exemplo, V1, V2, V3 aqui no W3, certo? As arestas aqui do triângulo já estão contadas pelo ciclo. Basta eu adicionar aqui arestas. Essa e essa. Certo? Então, basta adicionar as arestas que estão incidindo no vértice novo que eu criei. Tá? Como é que a gente vai fazer isso matematicamente? É fácil, bem tranquilo. É o seguinte. O gráfico roda é só a gente perceber o seguinte. Quantos vértices eu tenho? Eu tenho n mais 1. Ou seja, perceba que no W3 e no C3 eu tenho uma diferença do seguinte: o C3 eu tenho 3 vértices, então esse N indica quantos vértices eu tenho. O W3 ele também indica, mas de forma indireta, ou seja, eu não tenho 3 vértices, eu tenho 3 mais um vértice. Por quê? Porque esse 3 ele vem da cópia do C3, entendeu? Sendo que o W, qual é a propriedade do W? A gente não adiciona um vértice a mais, então sempre que eu tiver esse N acompanhado do W, eu sempre vou adicionar mais um, porque eu estou adicionando um vértice. Show? Então sempre N mais um vértices. Já arestas, quantas arestas eu tenho? Aí vamos lá, vamos pensar. Eu não disse para vocês que a ideia é a seguinte. Eu vou pegar a mesma quantidade de arestas que eu tenho no grafo ciclo e eu só vou adicionar as que incidem no vértice novo. Mas a gente não acabou de calcular aqui em cima, ó, a quantidade de arestas do grafo ciclo. Quantas arestas o grafo ciclo tem? N, que é justamente a quantidade de vértices. Não é isso? Então, N, eu tenho N arestas de início. Então, por exemplo, o W3, eu tenho essas três arestas aqui, ó. Eu tenho uma, duas, três. Um W4, eu tenho uma, duas, três, quatro. Eu estou primeiro contando como se fossem as arestas de fora, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Eu agora tenho que adicionar quem? Eu tenho que adicionar as arestas que incidem no vértice do meio.
Mas quantas arestas tem no vértice do meio? Se você já percebeu também é N. Por que N? Porque o vértice do meio, ele se conecta a todos os outros vértices. Mas quantos vértices são esses? N. Então, eu tenho N arestas por fora e N arestas por dentro. E a soma disso vai dar claramente 2N. Show? Então é isso, tá bom, galera? Então a aulinha de hoje é essa. Espero que tenha dado para entender. E é isso. Os estudos, qualquer coisa é só chamar.